Bom, rapaziada, aqui a questão é a seguinte: a queda do gigante, a assustadora verdade sobre a seleção brasileira. Antes de a gente ver o vídeo, eu queria fazer um protesto. É muito revoltante aqui pra quem tem a minha idade, 22, 23 anos. A nossa geração ser simplesmente na seleção brasileira, Paquetá, Richarlison, Bruno Guimarães, o Danilo ser capitão e lá no passado o seu Cafu, mano. Olha a diferença nas laterais. Eu não vi o Cafu, mas todo mundo fala que era craque. É campeão do mundo, né, mano? Bicampeão do mundo. Cara, é muito triste essa situação. O vídeo aqui do canal O Canto do Craque, o link tá aqui na descrição e bora lá! O Brasil carrega um feito único no futebol mundial. É o único país a se classificar para todas as edições da Copa do Mundo já realizadas. Todas as 22 vezes, lá estávamos nós, desfilando o lendário estilo samba de jogar, com a ginga inconfundível, dribles desconcertantes e uma dominância que parecia quase sobrenatural. Afinal, estamos falando do país mais bem sucedido da história desse esporte. Falar sobre futebol sem mencionar nomes como Leônidas da Silva, Pelé, Garrincha, Zico, Careca, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. E hoje o nosso centroavante, Igor Jesus, Richarlison, Gabriel Jesus, só craque. Seria como tentar descrever o céu sem falar do sol. Só que, nos últimos tempos, uma sombra começou a pairar sobre a seleção brasileira. Para entender o atual momento da seleção, é importante olhar para o formato de classificação na América do Sul. Na região, com apenas 10 países competindo, Guiana e Suriname não participam. Cada equipe joga 18 partidas em um sistema de todos contra todos, em ida e volta. Por tradição, os 4 primeiros colocados garantem vaga direta na Copa, enquanto o quinto disputaria uma repescagem contra uma equipe de outra confederação. É verdade que as seleções sul-americanas costumam levar vantagem nessa repescagem, mas não há garantias. Não, e nem sempre, né? Eu acho que na última eliminatórias da Copa, quem ficou em quinto foi o Peru e ele não conseguiu se classificar para a Copa de 2022. Não sei se saiu para Austrália, saiu para algum time assim, para algum time não, né? Saiu para alguma seleção da Oceania. Então a gente vê, né? Não é essa babada toda. E terminar na metade inferior da tabela. E hoje, quem estaria aqui na repescagem é simplesmente a gente, mano. 10 pontos, mas tá muito próximo, né? 11 já o Equador, 15 o Uruguai. Pra gente ver o nível, né? O Brasil nessa draga toda ainda vai conseguir classificar direto, se tudo der certo. Bela, significa uma coisa só, eliminação direta, sem direito à apelação. Pra colocar em perspectiva, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil tava em um patamar quase inalcançável. Invicto, venceu 14 partidas, empatou 3 e sequer precisou disputar o último jogo contra a Argentina. A partida seria remarcada, mas nem chegou a acontecer, pois já estava claro que as duas seleções estavam classificadas. A gente veio e a gente reclamava pra caramba da época do Tite. Pra ser justo, a gente não reclamava muito ali na época das eliminatórias. A gente sempre reclamou no período de Copa do Mundo, porque o Brasil, tanto na Copa de 2018 como na Copa de 2022, pegou voando. Tá que na Copa de 2022 vinha de uma Copa América que tinha perdido em casa pra Argentina, mas mano, 2018 e 22 era um outro Brasil muito diferente desse que a gente vê agora pra essa Copa de 2026. Não consegue ganhar de Venezuela, que não consegue ganhar de Colômbia, não consegue ganhar de ninguém na América do Sul. Com o Tite, pelo menos, a gente surrava todo mundo aqui nas eliminatórias. Era uma trajetória impecável, um verdadeiro desfile triunfal rumo à competição. Agora, o cenário é outro. Nas eliminatórias para a próxima Copa, o Brasil está experimentando um calvário que poucos poderiam imaginar. Tudo começou na terceira rodada, quando, jogando em casa, empatou com a Venezuela, um país que nunca foi a uma Copa do Mundo e que terminou em último lugar na campanha anterior. E detalhe, né? Aqui era a estreia do Diniz, a gente ainda contava com o Neymar e a gente não ganhou da Venezuela em casa. Mano, que fase da nossa seleção. Pra gente ver, né? A gente espera muito a volta do Neymar, mas, mano, ele voltando, não sei se vai mudar muita coisa. Já na quarta rodada, a situação piorou. Derrota para o Uruguai. Como se não bastasse, na quinta rodada, veio outro tropeço, dessa vez contra a Colômbia, e o golpe mais duro chegou na sexta rodada, quando o Brasil sofreu sua primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Sim, pela primeira vez, o Brasil foi derrotado jogando em solo brasileiro, um feito tão inimaginável quanto assustador. Na sétima rodada, houve um vislumbre de recuperação com uma vitória sobre o Equador. Só que a alegria durou pouco. Na oitava rodada, o Brasil voltou a cair, dessa vez diante do Paraguai. Nas duas últimas rodadas, 2 empates contra Venezuela e Uruguai. Os ventos que antes sopravam a favor da seleção agora rugem como tempestades. A jornada, que um dia foi marcada por vitórias e magia, parece atravessar uma neblina de incertezas. Será que o samba ainda toca? Ou estamos só ouvindo os últimos ecos de uma melodia que encantou o mundo? Essa é uma realidade que jamais se imaginaria para uma potência como o Brasil. Um cenário surreal, onde o gigante do futebol mundial está perigosamente próximo de não se classificar para a Copa do Mundo. Não se classificar eu acho que é uma parada muito difícil. Agora, passar um vexame na Copa do Mundo, não passar de uma fase de grupos, eu não tenho certeza nenhuma que o Brasil consegue passar tranquilamente, dependendo de um grupo que ele vai cair. Só a gente vê a última Copa América e a tragédia que foi. Inacreditável, mas hoje a seleção está a 5 pontos da disputa da repescagem. Amarga a quinta posição da tabela, a apenas 1 ponto do Paraguai. A linha que separa o
Brasil de uma tragédia esportiva é assustadoramente tênue. Mas sejamos francos, esse problema não surgiu de uma hora para outra, né? Não, senhor. Ele tem raízes profundas, que remontam a décadas atrás. Vamos voltar a 1958, ano que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo. Surpreendentemente, foram necessárias 6 tentativas para que isso acontecesse, mesmo numa época em que o formato do torneio contava com menos equipes. Isso pode ser explicado, em grande parte, por um detalhe cruel. O futebol era um esporte de elite, restrito às camadas mais altas da sociedade. Os clubes brasileiros simplesmente... Não que hoje em dia agora tenha mudado, né? Hoje, pra você conseguir ser um jogador profissional, é uma parada insana, né, rapaziada? Ignoravam jogadores da classe trabalhadora, e a seleção nacional seguia essa mesma lógica de exclusão. Mas, como dizem, o futebol é um terreno fértil pro improvável. Enquanto os clubes fechavam suas portas, as ruas do Brasil davam vida a algo mágico. O futebol de rua, com sua ginga e improviso, forjava um estilo único, que mais tarde seria celebrado como o famoso futebol arte. Esses talentos das periferias não eram apenas os melhores do Brasil, eram alguns dos melhores do mundo, mas suas oportunidades eram tão escassas quanto água no deserto. Até que, entre as décadas de 40 e 50, o cenário começou a mudar. Foi aí que o Brasil começou a se firmar como a superpotência do futebol mundial. A seleção brasileira, na época, era uma constelação. Cada jogador parecia carregar nos pés um pedaço do céu. Nomes como Pelé e Garrincha não apenas marcaram gols, eles marcaram eras. Em 58, dos jogadores que compunham o elenco da seleção, apenas 3 atuavam fora do Brasil. Em 62, esse número se reduziu a 2. Aquele time tinha uma alma, uma essência, que encapsulava o que ficou conhecido como o jogo bonito. Enquanto... Que louco, né, rapaziada? Imagina, mano, a gente ir pra Copa do Mundo ou com uma parada assim, só 2 jogadores jogando fora do Brasil. É impossível a gente saber se daria certo ou não, mas é algo que hoje em dia a gente vê que é muito difícil de acontecer. Todo mundo joga lá fora, é muito mais fácil ter 2 jogadores daqui e o resto de lá do que mais jogadores daqui do que lá de fora. Tudo isso, do outro lado do Atlântico, as ligas europeias passavam por uma revolução silenciosa, estruturas táticas mais rígidas, formações meticulosamente organizadas e um pragmatismo quase militar tomava conta do cenário. Os jogadores europeus estavam habituados a um futebol metódico, uma espécie de dança ensaiada, onde cada passo era calculado. Mas, ao enfrentarem o Brasil, eram atropelados por uma criatividade avassaladora no último terço do campo. Uma magia que desafiava qualquer tentativa de marcação. Era como tentar aprisionar o vento. Simplesmente impossível. E aqui estamos, refletindo como o passado glorioso contrasta com o presente nebuloso. Se o futebol samba era sinônimo de celebração, o que vemos hoje é uma melodia desafinada. A questão é, o Brasil ainda consegue encontrar o ritmo pedido? Ou o silêncio que se aproxima será ensurdecedor? Foi assim que o Brasil conquistou as Copas do Mundo de 58, 62 e 70. 3 títulos em apenas 4 edições do torneio. Isso não foi obra do acaso. Era um reflexo de uma seleção com alguns dos melhores jogadores do planeta. Mas, acima de tudo, com uma capacidade incomparável de jogar como um verdadeiro time. Aí, algo começou a mudar depois da gloriosa campanha de 70. O futebol europeu passou a dominar a cena mundial. E o dinheiro, antes concentrado em lugares como no eixo Rio-São Paulo, começou a circular em praças como Manchester, Barcelona e Madrid. Os craques brasileiros, em busca de maiores oportunidades e reconhecimento financeiro, começaram a cruzar o Atlântico. O talento nacional, antes um espetáculo das ligas domésticas, migrou para os gramados estrangeiros. Depois da terceira conquista de Pelé, o Brasil enfrentou um longo jejum de 24 anos sem levantar a taça do mundo novamente. Quando, enfim, a quebra do tabu veio em 1994, a dinâmica da equipe era outra. Os tempos haviam mudado. Mais de 60% dos jogadores brasileiros convocados atuavam em clubes europeus. A seleção, que antes se apoiava em talentos caseiros, agora dependia fortemente de seus embaixadores no exterior. O time de 2002 trouxe uma das formações mais emblemáticas da história do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos e um jovem Kaká. Formavam... Cara, olha o nível da seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. Ronaldo, melhor do mundo. Kaká seria melhor do mundo. Roberto Carlos, disparado aí, um dos melhores laterais do mundo. Era um nível muito surreal, né? Uma safra muito diferente do que a gente vê hoje. A gente não tem hoje zagueiros tão brabos assim. A gente tem zagueiro brabos, mas melhores do mundo. A gente consegue fazer uma dupla de zaga ali de melhor do mundo brasileira. Lateral, a gente consegue. Volante, a gente consegue. Meia, talvez ponta, ataque, talvez a gente consiga. Mas em outras posições, a gente não destaca, mano. O Militão é o melhor do mundo. É muito bom, mas não é o melhor do mundo. Goleiro é o melhor do mundo. Tem até anos aí que consideraram, né? Alisson, Ederson. Mas, meu, que loucura, né? A diferença de safra é realmente surreal. Núcleo de um esquadrão imparável. Era uma equipe pronta pra vencer. E venceu. Agora, dos 11 titulares, apenas um jogador atuava no Brasil. O goleiro Marcos, que nem sempre era titular absoluto, já que Dida, do Milan, também assumia a meta em diversas partidas. Quase todo o elenco principal havia sido lapidado nas grandes arenas europeias. E é
aquilo também, né? Goleiro é muito confiança do treinador. O Felipão ficou muito tempo no Palmeiras e tinha uma confiança absurda em cima do Marcos. Ganhou o Libertadores juntos, né? Ele resolveu levar pra Copa. O pessoal até fala, pra 2002, Rogério Ceni, Dida, seriam nomes até que poderiam assumir a titularidade, mas o Felipão quis bancar o Marcão, né? Europeias. Apesar da magia pontual e do sorriso inesquecível de Ronaldinho Gaúcho, aquela seleção era notavelmente mais tática e rígida, deixando pra trás parte da espontaneidade que caracterizava o futebol arte. Mesmo com o pentacampeonato garantido em 2002, muitos torcedores apontavam que algo estava se perdendo. O jogo, que antes encantava pela criatividade e improvisação, parecia cada vez mais moldado por estruturas e estratégias. Eu não me importo mais com isso. Por mim, pode estar moldado aí por estratégia, retranca. Eu só queria ver o Brasil numa final de Copa do Mundo. Queria ver o Brasil vencer, tá ligado? Pra mim, isso daí já ia me bastar, porque eu vejo o Brasil sofrendo contra Costa Rica. Não consegue ganhar da Venezuela. Empata sofrido contra o Paraguai. É difícil ganhar do Equador. Você acha que eu quero ver futebol arte? Pra mim, ganhando estaria até bom, viu? Não precisa nem resgatar as coisas do passado. Então, surge a questão. É possível comemorar títulos e, ao mesmo tempo, lamentar a perda da própria essência? Durante anos, o Brasil ainda trouxe glórias, mas os problemas começaram a se agravar. Em 2006, a seleção foi eliminada nas quartas de final. Em 2010, de novo, caiu nas... Mano, e essa de 2010 foi brincadeira, né? Eu acho que, se a gente for levar em consideração tudo que aconteceu nas últimas Copas do Mundo, eu acho que essa daqui de 2010, que a gente perde tragicamente ali com, mano, o Felipe Melo fazendo aquela besteira e aquela falha bizonha do Júlio César, foi a Copa do Mundo em que o Brasil melhor demonstrou um futebol. Jogou melhor que 2014, que também não era muito difícil, né? Foi a Copa do 7-1. 2018, cara, o Brasil foi bem, mas saiu pra Bélgica. No segundo tempo, que foi até melhor, teve um pênalti do Gabriel Jesus, que a gente tem que lembrar também. O Brasil também jogou bem aquela Copa do Mundo. 2022 teve aquela desatenção contra a Croácia, mas eu acho que o estilo de jogo que tava sendo praticado por esse Brasil em 2010, o time com Dunga vinha de bons jogos, tinha ganho Copa América, se eu não me engano, e, mano, fazia um bom jogo contra a Holanda até tudo desencadear no que deu, né? Essa fase. Só que, em 2014, o desastre foi de proporções épicas. Jogando em casa, o Brasil sofreu uma derrota que ecoaria pelo tempo, o 7-1 contra a Alemanha. E se isso já não fosse humilhante o suficiente, muitos acreditam que os alemães ainda aliviaram o ritmo nos minutos finais. Uma tragédia esportiva que selou para muitos o fim. Não, a verdade é que você não foi mais porque o Dante conhecia os alemães, né? Vamos lembrar disso. Fim de uma era e o prenúncio de tempos difíceis para o futebol brasileiro. Considerado um dos momentos mais baixos da história do futebol brasileiro, o 7-1 parecia insuperável em termos de vergonha e fracasso. Mas, para surpresa de muitos, a última década conseguiu aprofundar ainda mais esse buraco, tornando o abismo da seleção brasileira ainda mais sombrio. De lá para cá, o Brasil foi eclipsado por seleções como o Chile, que viveu sua melhor fase em meados dos anos 2010, e mais recentemente pela nossa arquirrival Argentina, que retomou sua posição como protagonista no cenário sul-americano. Nos últimos 6 torneios da Copa América, o Brasil venceu apenas uma vez, mesmo tendo sediado a competição em 2 ocasiões e começado como favorito em 5 delas. Aí, em 2024, o favoritismo desapareceu por completo. A situação estava tão precária que, na preparação para a Copa América, a seleção brasileira chegou a empatar com os Estados Unidos, um time que na época enfrentava sérias dificuldades. As críticas não tardaram a surgir e uma das mais emblemáticas veio de ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. Suas palavras ressoaram como um tapa na cara de um país apaixonado por futebol. É difícil encontrar energia para assistir os jogos. Essa talvez seja uma das piores seleções dos últimos anos. Não tem líderes respeitáveis, apenas jogadores medianos, na maior parte. Eu acompanho futebol desde criança, muito antes de pensar em ser jogador, e nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor pela camisa, falta determinação e, mais importante, falta futebol. Isso é uma das piores coisas que já vi. É uma vergonha. Por isso, declaro que estou desistindo. Não vou assistir a nenhum jogo da Copa América da Conmebol e não vou comemorar se o Brasil vencer. A repercussão... Não, mas calma aí, rapaziada. Isso daqui foi uma ação de marketing, né? Depois ele até explicou que era uma parada lá com a Rexona pra falar Rexona nunca te abandone, mas o pessoal também levou muito a sério essa declaração aqui no R10. Foi imediata. Embora tenha voltado atrás em algumas de suas declarações, reafirmando seu apoio à seleção e garantindo que comemoraria caso o Brasil triunfasse, o impacto de suas palavras iniciais permaneceu. Afinal, elas traziam uma dura verdade que não podia ser ignorada. Agora, em 2024, o Brasil se encontra em um cenário que parecia inimaginável há décadas, lutando desesperadamente para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Claro, o formato ampliado do torneio, com 48 seleções, trouxe algum alívio, permitindo que 6 das 10 equipes da Conmebol se classifiquem diretamente e oferecendo à 7ª colocada a chance de disputar uma repescagem intercontinental. Mesmo assim, se continuar nessa toada, o Brasil está perigosamente próximo de não conseguir nem essa vaga. Ok, 5 pontos separa o Brasil, 5º colocado, da Bolívia, 7ª, e que hoje disputaria a repescagem. Mas isso não ameniza o grande vexame que é essa campanha nas eliminatórias. É quase inacreditável. A seleção, que antes encantou o mundo com seu jogo bonito e conquistou 5 Copas do Mundo, agora luta para se manter relevante no cenário internacional. Um time sem
identidade, sem brilho e, mais doloroso, sem resultados. O futebol brasileiro, um dia comparado a uma dança, hoje se arrasta como uma sombra do que já foi. Nesse caos, a última fagulha de esperança depositada em Dorival Júnior parece não ter surtido o resultado. Mas você acredita mesmo que seria ele quem poderia reacender a chama de um país apaixonado por futebol? Seria Dorival Júnior? Quem sabe Pepe Guardiola não aceite o desafio? Até porque o seu time não anda lá tão bem das pernas. Não, esse daqui é um questionamento absurdo, né? A fase que a gente tá com a seleção brasileira e os nossos últimos técnicos foram Diniz, e mano, no Cruzeiro, afundou praticamente o Cruzeiro, tá muito mal no Cruzeiro, já vai ser demitido, foi contratado pra dirigir o ano em 2025, já não vai estar mais em 2025, Dorival Júnior, mano, não sei, pra mim o Dorival ele não tem cara de seleção brasileira, rapaziada. Dorival ele não vai conseguir fazer essa seleção brasileira jogar o nível que a gente quer, tá muito claro isso, eu acho que tem que ser algum técnico estrangeiro, mano, pra mim, Jorge Jesus teria que ser esse técnico pra seleção brasileira, que joga ofensivo, joga pra frente, é um cara que, sabe, pulso firme ali com o elenco, eu nem sou flamenguista, mas o que ele conseguiu fazer ali em 2019 com o Flamengo, mano, a gente tem que destacar, foi surreal, foi muito diferente de tudo que a gente viu, encantou. E hoje no Al Hilal, na temporada passada aí, eu acho que o Al Hilal chegou muito perto ou bateu o recorde de vitórias seguidas ou o recorde sem perder. Ele é um treinador absurdo e que já falou várias e várias vezes que gostaria muito de treinar uma seleção, inclusive a seleção brasileira, em uma Copa do Mundo. O cara tá ali, ó, tá abrindo, tá abertinho pra vir, cara, mais a CBF, né, que é Copa do Mundo com Dorival. Novamente, o Manchester City acaba de acumular 5 derrotas consecutivas e o atropelo do Tottenham em casa por 4-0 fez com que o time voltasse a perder no Etihad após mais de 2 anos. Isso parece que não estremeceu a relação entre eles, já que o City anunciou a renovação de contrato com Guardiola até 2027. Mas você sabe, né, craque? No futebol, tudo é muito dinâmico. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo aqui no Canto do Craque. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Aqui, like dado, o Canto do Craque, mano, canal fenomenal, baita de um vídeo aqui, rapaziada. Quem não conhece, vai se inscrever lá que o canal do cara tem muita qualidade. Bom, rapaziada, agora sobre seleção brasileira, eu acho que é muito isso. Pra gente que é mais jovem, chega até a ser um pouco decepcionante, porque os grandes jogadores mesmo da seleção brasileira, a gente não teve o prazer de ver. Eu não vi Ronaldinho no auge, eu não vi Ronaldo no auge, eu não vi Romário no auge, eu não vi Pelé. Acho que pelo meu roxinho aqui dá pra ver, né? Eu não vi Pelé, cara. Eu não vi muita gente aí que todo mundo fala que foi muito craque. O Kaká também no auge, 2008, eu já era vivo, mas não acompanhava tanto futebol, né? Ainda mais futebol europeu. E pela safra que a gente vê hoje do futebol brasileiro, tem bons nomes. Tem o Endrick, que todo mundo fala aí, é uma revelação, não dá pra gente negar. O Real Madrid não contratou o moleque à toa. Tem o Estevão do Palmeiras aí, que também promete ser bastante. Tem o Vinícius Júnior, que no Real Madrid joga pra caramba. Tem o Rodrigo, que é muito bom jogador também. Mas sei lá, pra mim esses caras tudo junto não tem uma cara de time, não tem a cara de que vai formar uma seleção que realmente vai ser competitiva, que vai lutar pra ganhar uma Copa do Mundo, que vai chegar como favorita pra uma Copa do Mundo. A gente tem o Neymar, que é o extra classe, mas já com 32 anos, lesão no joelho, não consegue manter uma sequência. Eu gostaria muito, mano, que o Neymar conseguisse voltar, adquirisse ritmo e pudesse atuar novamente com o auge. A gente sabe, 32 anos pro futebol de hoje não é nada absurdo. Até um tempo atrás, cara, com 32, 33 anos aí, Messi e Cristiano Ronaldo, era só os dois na disputa da bola de ouro. A gente sabe, comparar qualquer jogador com Messi e Cristiano Ronaldo é até uma covardia, mas os dois ali são um nível muito alto e o Neymar, ele chegou muito perto desse nível também. Se não fosse as lesões, o Neymar também poderia sentar quase na mesma mesa. Eu falo que na mesma mesa. O Neymar é muito gênio, craque. A gente só tem ele nessa seleção. Desse patamar, a gente só tem o Neymar. Mas as outras seleções tem outros craques também. Portugal tem o Cristiano Ronaldo já com quase 40 anos. A Argentina tem o Messi com 37, 38, que tá jogando nos Estados Unidos. Então a gente vê que é um contexto muito mais geral. Não é porque a gente não tem o Neymar que a seleção brasileira tá jogando muito mal. Os outros não tem um Neymar pra eles também. E mesmo assim, às vezes conseguem jogar bem pra caramba. Essa é a grande questão, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que seria possível pra melhorar a nossa seleção brasileira. Uma troca de técnico resolveria todos os nossos problemas? Sairia o Dorival e você traria quem? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.